Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Essa conexão com você mesmo, conexão com aqueles que estão à nossa volta e conexão com Deus. E saúde, cuidar deste corpo, cuidar do templo do Espírito Santo é algo fundamental para nós pensarmos nessa conexão. E hoje minha convidada para falar sobre esse tema: sorriso saudável, vida feliz. O cuidado com a saúde bucal faz parte, desse templo do Espírito Santo. É a doutora Denise Campos Aquino. Ela é cirurgiã dentista, formada pela Unopar em 1999. Ela é especialista em implante, periodontia, odontologia legal. Ela é mestre em odontologia e ela é empresária à frente da Clínica Odontos Londrina, é mãe do Davi e também encontra tempo até para ser atleta amadora, doutora. Então seja muito bem-vinda, doutora Denise, ao nosso podcast. Muito obrigada, Padre Jefferson. É uma grande alegria estar aqui com o pessoal da Alvorada, sendo recebida aqui no Conexão Alvorada. Eu participo diariamente com vocês aqui dentro das programações e é uma rádio extremamente familiar e eu faço muita questão de estar junto aqui porque é para falar de saúde bucal, de sorriso, família, que é uma área que eu gosto muito. E eu sou um pouquinho atleta, sim, padre. Que bom, então cuida do templo do Espírito Santo como um todo. Doutora, uma coisa que acontece muito nas pessoas, você que nos acompanha aí de casa, nos ouve ou está nos acompanhando por vídeo, muitas vezes acontece de você procurar o dentista só quando tá com aquela dor e às vezes uma dor já insuportável. Você vai na farmácia, toma aquele analgésico e acaba postergando, a dor vai piorando, só que quando a dor piora muito é que você procura o dentista. Doutora, a saúde bucal vai muito além disso, não é? Com certeza. É comum, exatamente isso que você falou. O paciente, ele deixa para o último minuto do segundo tempo, aquela hora que não tem mais condição. Muitas vezes ele já passou ali por automedicação, já fez algumas tentativas que o vizinho falou, usa isso, usa aquilo, e enfim, passa por diversas tentativas. Mas o foco que eu quero trazer aqui hoje é o quê? É o aspecto preventivo, pessoal. A prevenção tem que ser o foco, não deixa para o último momento. Eu sei que tem muitos, pacientes assim, e ouvintes que estão aqui escutando a gente. A dor às vezes é um impeditivo. Então, o paciente, mesmo estando com dor, ele tem medo de ir ao dentista. Então, essa relação de medo com o profissional, que ele às vezes tem algumas experiências passadas que não foram boas, ele traz isso na memória e acaba suportando o processo de dor deixando para o último caso para poder ter um atendimento. Então, pessoal, prevenção é a melhor coisa. Então, é o mais barato, é o que resolve primeiro. Podendo, vença esse medo, Faça um esforço de vencer, busque referências, pessoas qualificadas, procure ver pessoas com quem você se identifica, para você não deixar de ter o atendimento. Isso é o mais importante sempre. Lógico que nós sabemos que o ideal seria buscar pelo menos a cada 6 meses, mas isso às vezes não é a realidade da maioria das pessoas. Então, saindo de um cenário ideal para um cenário possível, qual é o mínimo assim, que a pessoa deveria procurar um dentista? No mínimo uma vez ao ano, No mínimo, Eu acho que o ideal seria, claro, sempre a cada 6 meses, porque você pega as coisas num estágio bem precoce, exerce a prevenção de uma maneira mais efetiva. Mas saindo desse cenário, o que a gente percebe nas clínicas hoje, no consultório, é o quê? Que você acaba
atendendo esse paciente numa média a cada 2 anos. Né? Então, se a gente já reduzir essa intervenção para quando você for fazer lá o seu check-up, às vezes você vai falar de fazer o de coração, você tem que fazer o do seu gastro, já inclui todo ano você fazer essa consulta preventiva, né? Traz de volta, retoma isso, porque você vai evitar muitos problemas de saúde bucal. Muitas vezes a pessoa tem eu vou economizar, mas na verdade ela vai deixando, quando ela chega na dor, muitas vezes vai ficar muito mais caro, não é isso que acontece? Olha só, se você pensar hoje que uma escova dental, né, em média custa aí... Tem preços variados, né? Você vai ao mercado ali, tem escova de R$70. Mas se você pegar uma escova básica, né, bem produzida, de marcas, né, conhecidas, né, que tenham referências e qualificações, você vai pegar uma média de uma escova dentária ali em torno de R$15, R$17. Imagina que se você comprar uma a cada 3 meses, né? Faz um cálculo aí por cima, né? Isso, gente, evita uma dor de cabeça imensa. Às vezes, qualquer restauração que você vai fazer, você não vai pagar, às vezes, menos de uns R$150, R$200. Eu tô falando em preços genéricos, que se você digitar ali na internet, vai surgir um preço básico ali de uma restauração. Às vezes, numa clínica popular vai custar um pouco mais barato isso também. Né? Mas, enfim, a questão não é o valor em si que eu quero colocar nesse momento, mas é você pensar que a prevenção, ela é realmente muito mais barata. Porque se você deixa muito tempo, essa cárie, que era uma coisa pequenininha, que você ia restaurar, às vezes, com R$150, né? Ou que você poderia ter evitado com 3 escovas, uma média de 3, 4 escovas ao ano e mais ali um fio dental que dura em média, às vezes 3, 4 meses também. Então é um kitzinho tão simples que a gente bate tanto diariamente e que faz realmente diferença na prevenção. Então às vezes você vai chegar num canal que custa lá 800, né? Então fala assim, a saúde é cara? A saúde é sim cara, né? Mas a falta de prevenção é ainda mais cara, né? E é uma coisa que parte muito dessa relação do paciente, dele entender que o aspecto preventivo é bom para ele, que não é secundário. É interessante porque dentro desse processo, né, da conexão conosco mesmo, primeiro você vai se sentir melhor se você cuidar preventivamente dos seus dentes. Depois, para você se conectar com os outros, né, você vai ter se sentir mais à vontade de abrir sua boca, ter um sorriso agradável, senão você vai ter vergonha de sorrir se você tiver com os dentes ruins. E com certeza, para você se conectar com Deus, se você tem uma boa saúde, também com dor, talvez você vai ter dificuldade de rezar, dificuldade para se conectar. Então, uma série de fatores que nós precisamos prestar atenção, né, doutora? Essa autoestima, né, essa questão do sorriso, a senhora lida bastante com isso no consultório. Isso afeta significativamente a vida das pessoas, né? Muito, né? O nosso sorriso, ele está extremamente relacionado ali com a nossa autoestima, né? Ele é o nosso cartão de visita, ele é o que está diretamente relacionado nas nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, né? Então, as pessoas chegam na clínica realmente contando isso, muitas vezes elas sentam na cadeira e elas choram, né? Então, quando ela se sente aberta, quando ela ultrapassa aquele momento do medo, que ela consegue muitas vezes ir, é o momento quando às vezes ela chega ali e ela acaba se expondo, né? Então, por isso que essa relação de confiança com o profissional é de extrema importância, né? E é uma coisa que, às vezes, numa clínica, por exemplo, de franquias, que o paciente às vezes não tem esse tempo de se abrir, de se expor, né? É um movimento muito
íntimo, né, para o paciente. Então ele parte de uma situação muitas vezes de medo, que ele alavancou essa situação, conseguiu ir para a primeira consulta e às vezes ele chega, não tem tempo de se expor. Então essa relação que ele tem que se entender ali com o profissional é de extremamente importância. Então eu valorizo muito essa primeira consulta com o paciente. Ele tem todo o tempo necessário para ele poder se expor, para ele poder me contar a história dele, porque é ali, naquele momento, que eu sei o que é de fato fundamental para ele, né? E a nossa ideia é o quê? É ele voltar a sorrir, né? É resgatar essa autoestima dele, para ele sentir vontade ali de estar entre as pessoas, voltar a participar, ter essa vida dele sem estar preocupado com o sorriso, porque o sorriso ele é mais do que só a mastigação, né? Claro que ali no consultório a gente vai olhar a função, vai olhar o sorriso, a gente vai olhar todos os elementos que envolvem isso para ele, mas o primordial ali pra gente é o quê? É o como a gente vê aquela pessoa, como ela vai se inserir de novo dentro desse contexto social. Esse é o nosso principal diferencial ali, e isso é realmente de fato um tratamento humanizado. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje você está acompanhando no podcast Conexão Alvorada. O nosso tema é sorriso, olha só, sorriso saudável, saúde bucal, dentro desse templo do Espírito Santo que nós temos que cuidar, que é o nosso corpo. O sorriso, a boca, né, é uma parte importante. Doutora, nós estamos aí falando desse tema tão importante que é cuidar da nossa boca, do nosso sorriso. A senhora tem uma trajetória aí longa, se formou em 99 em odontologia, vem fazendo vários cursos. Qual a importância de um profissional se atualizar, né, essa carreira acadêmica, profissional, com vários cursos? Porque a odontologia, ela traz sempre novidades, ela muda. A odontologia muda muito, né? Porque a biologia, de uma maneira geral, né? A biologia, a ciência, ela é muito dinâmica, né? Coisas que a gente fazia para o paciente, os tipos de resinas que a gente usava há 10, 15 anos atrás não são mais as mesmas, né? A gente muda os nossos materiais, a gente muda alguns protocolos envolvendo essa situação porque mudou esses materiais. Então, uma constante atualização é de extremamente importância, né? Porque ali você vai dar esse movimento de atendimento integral ao paciente. Ele vai estar sempre recebendo também o que tem de melhor naquele momento. Porque a pessoa faz um investimento ali na saúde, né? Então, como a gente falou ali atrás, às vezes o tratamento envolve um processo de reabilitação, né? De reconstrução de toda a estrutura bucal que ele perdeu. Então, é importante que ele receba um tratamento duradouro, que fique bastante tempo com ele, sem ele ter que ter essa recorrência de retratamentos. Então, isso é o papel importante, assim, no sentido de, ao longo da carreira, eu ter vindo desenvolvendo várias especialidades, porque todas elas, na verdade, estão integradas. Então, às vezes a gente fala assim, a clínica geral, ela é simples. Não, a clínica geral, ela é uma das coisas mais complexas. Se você não tiver esse olhar simplista para ela, você vai perceber que a clínica geral, que é ali aquele feijão com arroz muito básico, né? Mas ele tem que ser o básico muito bem feito, porque ele é o pilar, ele é a estrutura depois para todas as outras coisas que vêm na sequência. E no caso, por exemplo, a senhora disse anteriormente sobre a questão do atendimento integral, né? Olhar a pessoa como um todo.
essas diferentes especialidades que a senhora traz para a Clínica Odontos, a senhora acredita que isso facilita para que essa inovação, esse olhar mais holístico para o paciente possa trazer essa modernidade em termos de clínica para o atendimento ao paciente? Eu acho que é uma facilidade para o paciente muito grande ele ir até um local e encontrar todas as especialidades. Um local onde ele possa se sentir, né, atendido, né, com toda a sua integralidade. O paciente às vezes está ali com uma cárie, uma restauração, essa cárie evoluiu, ele precisa de um canal. Ele vai estar ali com um especialista em tratamento de canal pronto para atender ele naquele momento, né? Então, isso facilita todo o processo dele, de gerenciamento de tempo, de facilidades de planejamento, porque a equipe multidisciplinar ali, no nosso caso ali, a gente senta, a gente discute os casos individualmente, então a gente pensa aquele tratamento específico para o paciente, não é um tratamento assim, tipo, em série, né? Não é assim, vai chegar, vamos extrair, vamos pôr implante. Não. Qual é o caso? A gente consegue preservar esse dente desse paciente? A gente pode colocar uma prótese fixa, às vezes nesse caso, que vai ser menos onerosa para o paciente ao invés de um implante. Então, esse planejamento integrado que a gente disponibiliza para o paciente facilita muito, tanto em termos de custo para ele, como também no sentido de dar um bom tratamento com durabilidade e único. Com certeza, trabalhando na questão que também lida muito com o interior da pessoa, né? Que é a questão da dor, né? A dor é algo que é impeditivo para muitas coisas, né? Impeditivo para a pessoa ser feliz, é impeditivo para a pessoa trabalhar, é impeditivo para muitas coisas. Isso incomoda as pessoas, né? Então, isso precisa ser tratado com toda humanização, né? Com certeza, assim, a humanização da dor, né? E a dor, a gente sabe, né, que ela é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa tem um limiar de dor. A dor, o modo como eu sinto a minha dor é diferente de como você sente a sua dor, né? Então, existem esses limiares que são palpáveis ali e a gente vai percebendo isso no manejo e na atenção com o paciente. Só vai ser humanizado de fato o tratamento se você está atento a esses sinais. Se não, entra numa coisa de tratamento assim, onde o paciente é mais número, bater metas, do que de fato ele está ali voltado para uma situação de, olha, esse paciente aqui, ele tem isso, ele passou por uma anamnese, ele toma 30 medicamentos às vezes. Muitas vezes esses medicamentos interferem em condições bucais, né? Então a gente analisa desde essa anamnese, todo o histórico que ele passou, contou pra gente, como que isso vai interferir na qualidade, como que a gente vai desenvolver o nosso planejamento e tratamento ali com ele, principalmente no manejo da dor. Então, por exemplo, tem paciente que a gente usa sedação consciente, né? Vai fazer às vezes uma cirurgia, todo paciente precisa fazer sedação consciente? Não. Por quê? Porque o limiar de dor é diferente, porque o modo como ele lida com a ida ao dentista às vezes é diferente de um para o outro. Isso é um custo a mais para o paciente. Então, aquele paciente que a gente sabe que é mais idoso, toma muito medicamento, tem ansiedade, então você vai tratá-lo de forma diferente, às vezes de uma pessoa que é um pouco mais jovem, que vai ao dentista de uma maneira mais descontraída, que ele já se sente ali à vontade. Então, esse manejo é individualizado e isso modifica, claro, seus valores, seus orçamentos, mas a gente disponibiliza para o paciente todos esses recursos, né, de tomografia, de escaneamento, de facetas, mas todo mundo precisa de faceta? Não. Às vezes uma restauração muito bem feita, ela vai fazer o mesmo papel de uma faceta e vai atender a expectativa daquele paciente. Então, existe hoje uma certa generalização de vendas, entre aspas, aí, de tratamentos, né? Que particularmente eu sou contra, né? E eu tento bater um pouco contra isso. Então, eu faço planejamentos realmente diferenciados nesse sentido, de uma forma que
valorize o que o paciente pode pagar, mas que ele tenha a saúde dele bucal de volta. A gente tem que ter esse retorno, sabe? E isso é uma experiência que a gente só vai tendo com o tempo, né? O cirurgião, muitas vezes, ele vai ter que saber também quando não operar, né? Então, é um fator ali que a gente tem que sempre levar em consideração para o paciente. A senhora falou dos profissionais, né? Profissionais com muitos tipos de especialidade, né, na clínica. Hoje, quais são os tratamentos mais procurados aí no mercado? No mercado, a lente de contato, né, que são as facetas, né, existe uma divulgação massiva, muito intensa sobre isso, né? Eu recebo, às vezes, pacientes muito jovens querendo fazer essas facetas, e às vezes ali o desvio que ele tem é de menos de 0,5 milímetro para aquela situação, sabe? Dependendo do lugar onde ele for, claro que é uma venda fácil, porque o paciente quer aquilo, porque vai corrigir? Vai, né? Então não é que a pessoa está fazendo errado também, ela está vendendo uma coisa que a pessoa quer comprar, né? Quer fazer um tratamento ali. Tá errado? Não tá, né? Por quê? Porque ela precisa. Teoricamente você vai consertar aquilo daquela forma. Então essa blogueiragem que existe, né? A gente vê muito isso, né? Eu sou um pouco contra. Porque eu não sei fazer? Não, eu faço muito bem isso. Mas porque a gente tem que utilizar os nossos recursos ali com parcimônia, né? Porque a hora que tira aquela faceta ou aquela lente, às vezes pode ser só uma lente mesmo, uma película, que nem o nome diz ali, igual uma lente de contato, né? Se você tirar, ela é extremamente fina, não tem desgaste, vai ser uma venda, vai ser um tratamento muito bom, vai atender, vai dar forma, vai dar função e tá tudo bem. Agora, tem casos que hoje em dia eu vejo que são mais superexposições de tratamentos, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de reforçar, que a gente tem que pontuar e ser um pouquinho contra isso, assim, de fazer isso de uma forma com bastante critério para cada paciente mesmo, né? E os mais procurados, então, são essas lentes de contato, são as reabilitações com os implantes, né? E existe uma especialidade no meio disso, que é a periodontia, que meio que ela foi esquecida, sabe? Porque com o advento dos implantes, né, a gente tem muitos bons resultados com os implantes, mas às vezes com a periodontia a gente consegue salvar dentes, sem ir para implantes. Os implantes, eles são excelentes. Eu sou implantodontista, né? Eu vou depor aqui um pouco contra a minha própria especialidade. Mas então você não vai fazer? Não, ele é ótimo, ele resgata sorrisos, ele dá função para o paciente que já perdeu todos os dentes. Mas eu chego hoje, às vezes chega muito paciente para mim na clínica, falar: tira aí, doutora, esse dente e põe um implante. Entende? Criou-se uma mentalidade ali no próprio paciente de que aquele dente dele não é mais útil, entendeu? Que ele pode ir tirando. E para mim isso é como eu chegar aqui para você e falar assim: Padre Jefferson, corta esse dedinho aí, vamos pôr uma prótese biônica aí? Entende? Você falou: não, né? Não quero. Não quero. E o dente, ele é um órgão. Ele é um órgão. E depois que você tirou, não tem mais. E aí entra a área das perícias, né? Um dente extraído, ele entra no Código Penal como lesão corporal. Entende? Um dente extraído, então, como informativo, assim, né? Um dente extraído ali, ele pode ser colocado dessa forma, se ele não foi feito de uma forma correta, né? Então é complicado pro nosso dia a dia, até como dentista. Então, como que você vai integrando todas essas especialidades? Assim, é uma coisa que, por isso que a gente vai fazendo várias, né? Fala assim, eu quero salvar dentes, eu fiz a periodontia. Mas só, não consegui salvar desses dentes, agora eu tenho que reabilitar esse paciente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pôr implante nesse paciente agora, entende? Então, aquela evolução profissional que a gente falou ali alguns minutinhos atrás, é sobre isso, sabe? É sobre vivência clínica, dos problemas diários, dos tipos de situações clínicas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, e a gente vai buscando resolver problemas do paciente.
Outra coisa com os implantes, por ser um dos mais ali hoje, né, procurados, a gente tem que ter uma manutenção diferente com o paciente, né? Que às vezes não é muito falado também, né? Então, essa manutenção tem que ser feita uma vez por ano, ela precisa ser feita. O paciente colocou lá aquela dentadura fixa com os implantes, tem que remover uma vez por ano, né? Tem que mudar a forma de higienização. Só escova agora não dá certo, tá? Vai ter que pôr um irrigador oral, vai ter que uma vez por ano, com certeza, para tirar aquela peça, para poder fazer a higienização por dentro daquela peça. Implantes, às vezes, eles podem ter problemas também, assim como os dentes, eles podem ter problemas ao longo da vida, né? Então não adianta pensar que isso é para o resto da vida, como às vezes eu escuto muito essa propagação, é para o resto da vida? Teoricamente sim, porque o implante ele dura muito tempo. Porém, assim como o dente pode ter alguns problemas, os implantes também. Por exemplo, quebra de parafuso dentro do corpo do implante. É uma coisa recorrente em clínica que ninguém fica falando muito, né? Como que resolve, né? Tem que ir com uma pessoa especialista para resolver isso depois, porque senão não resolve, né? Às vezes perde, tira implante, tem que refazer implante, né? Então, a ideia é o quê? Fazer um tratamento bem feito a primeira vez para não ter esse tipo de situação. Planejar onde vai colocar aquele implante de uma forma que não tem que mexer nesse dente. Usar materiais de boas qualidades para não acontecer isso daí. Então, aonde você vai ter isso? Num lugar onde você acredite, que você confie, que tenha credibilidade, e muitas vezes o barato às vezes pode sair caro dentro da área de saúde. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando Conexão Alvorada e hoje, dentro dessa conexão conosco mesmo, cuidando da nossa saúde bucal, cuidando do nosso sorriso, né? Cuidando do templo do Espírito Santo. Doutora Denise, a senhora disse aí muito claro sobre a questão dos modismos, né? O que se vende mais, o que se vende menos, e com certeza aí no mercado os profissionais eles vão sendo muito sectaristas e acabam atendendo somente uma especialidade, e como existe a procura, existe a demanda, as pessoas vão vender, né? E vão vendendo. Pelo que eu compreendi até agora, para nós termos uma boa saúde bucal, uma experiência com um profissional de bastante tempo de mercado, com várias especialidades, vai nos garantir que você possa ser avaliado para não fazer aquilo que é o da moda, não fazer aquilo que é o que todo mundo está fazendo, mas fazer aquilo que o seu corpo precisa na hora que você precisa. Então, como que o que de fato impacta diretamente a nossa... O que a saúde bucal impacta a saúde geral do nosso corpo, nós poderíamos dizer? Olha, o nosso corpo, a bactéria que está ali na nossa boca, né? Ela produz muita inflamação, né? Mas quando a gente está bem, é a mesma coisa quando você pega uma gripe, por exemplo, né? Se você está com a imunidade boa, o vírus está ali no ar, você vai ter contato, mas você não vai ficar com tosse, você não vai ficar espirrando, você não vai ter problema nenhum. Na boca acontece a mesma coisa, a bactéria está ali convivendo em harmonia se você está no seu estado, no seu melhor estado. Porém, se você é um paciente, às vezes,
que está passando por processos quimioterápicos, se você é um paciente que está passando por radiação, né, fazendo tratamentos de câncer, se você é um paciente, às vezes, que tem diabetes e o número de pessoas diabéticas é extremamente alto, pessoas com artrite, com artrose, né? Tudo isso são fatores, né, sistêmicos do paciente que quando aquela bactéria que está ali na boca, o marcador dela é inflamatório, a inflamação que ela produz é a mesma, né? Os tipos de processo inflamatório, então você está ali engolindo aquilo o tempo todo, aquilo cai na sua corrente sanguínea, né? A gente sabe, por exemplo, de partos prematuros em mulheres grávidas com gengivite, problema periodontal severo, né? Então tem induções precoces de parto, indução de parto precoce, bebês prematuros, por exemplo, né? Paciente que tem diabetes tem uma maior recorrência de cárie e maior, né, recorrência de doença periodontal. Por quê? Porque aquele índice glicêmico dele interfere em como a bactéria está ali na boca, né? Pessoa, às vezes, que tem um problema ali que está ali com um problema periodontal, está ali com aquilo lá na boca, não está medicada, não está fazendo tratamento, não fez nada. De repente, aquela bactéria cai na corrente sanguínea e você vai ouvir falar de endocardites bacterianas, ou seja, aquela bactéria se alojou numa válvula cardíaca, entendeu? E te deu um prolapso de válvula. Né? Então te deu um prolapso, não, a válvula ela se alojou ali na área de válvula mitral. Então, são situações sistêmicas envolvendo aspectos bucais, por exemplo, né? Hoje sabe-se de um maior índice de demência em pacientes com problemas periodontais, né? Já é sabido com artigos científicos falando sobre isso. Então, assim, a gente está sujeito, por exemplo, então a periodontia ela tem um fator extremamente importante quando relacionado a fatores sistêmicos. Então, o que faz para isso? Uma limpeza básica, gente. É aquele check-up anual, né? Cuida, não deixa dente sangrando, né? O dente não é para estar sangrando, o dente não é para estar amolecendo sozinho, né? Se isso está acontecendo, são sinais, indícios que tem coisa errada. E a gente estar atento a esses sinais do nosso corpo é o momento de você buscar ali ajuda. Falar, opa, né? Não é acostumar com aquela dor, não é acostumar com aquele sangramento, né? São esses hábitos, né, que acabam levando a perdas ali, né, dos dentes. Uma outra situação muito recorrente e moda, talvez, pela imagem, né, pelos filmes, agora séries, né, as pessoas buscam olhar aqueles dentes perfeitos, brancos, e não imagino que cada um tem também o seu tom do seu dente, né? E querem aqueles dentes perfeitos e branquinhos, e daí vão buscar o clareamento dental. Isso é uma coisa, todo mundo pode fazer esse procedimento? Quais os cuidados que tem que se ter? O clareamento dental é dentro assim dos procedimentos odontológicos, né? Ele é um procedimento simples, né? Para a gente estar executando ali com o paciente. Mas de qualquer maneira, ele precisa ser supervisionado, né? Por que tem que ser supervisionado? Porque às vezes você está com alguma cárie, né? E quando você aplica esse produto ali para fazer o clareamento, você produz uma sensibilidade dentinária, né? Você promove uma absorção diferente daquele produto quando existe uma doença ali em alguns dentes ali especificamente. Então a avaliação e o acompanhamento é importante para você ter resolver o que tem antes de fazer o clareamento, né? O clareamento em si é um procedimento simples, ele dá um bom resultado, os pacientes gostam muito de fazer, né? Porque muitas vezes você fazendo isso, às vezes você não precisa ir para uma faceta, por exemplo, entende? É só aquele clarear ali um pouco da tonalidade, às vezes já satisfaz o paciente, já traz para ele aquela naturalidade que ele queria, porque é natural com o nosso envelhecimento os nossos dentes irem ficando mais amarelos, né? E o clareamento traz essa jovialidade, vamos dizer assim, né? Resgatam ali aquela autoestima, traz um pouco disso. Mas o mais importante
é a avaliação, a supervisão, né? É o critério, né? Eu acho que hoje em dia a gente, às vezes, se fizer uma consulta muito rápida, né? Você perde detalhes, não tem jeito, né? Você, tudo bem, né? No dia a dia, hoje a gente vê avaliações muito rápidas. Eu tô cansada de escutar que a pessoa chegou no médico, mas eu fui lá, ele deu uma benzida em mim, ele gastou 15 minutos comigo, não deu tempo nem de eu contar os medicamentos que eu tomava, né? Então tem na área de médica, como tem na minha área também, né? Eu tô falando, tudo são histórias que eu escuto todo dia, né? São histórias que a gente vai escutando. Então, eu procuro fazer uma avaliação bem criteriosa com o paciente. Então, ele vai chegar lá, eu vou mostrar para ele. Eu não vou mostrar só no meu espelhinho, eu quero que ele veja. Então, eu uso alguns recursos ali, câmeras, né, extraorais, onde eu vou mostrando para ele. Então, é comum ele olhar ali para minha telinha e falar assim, o ponto de cárie tá ali, né? Eu falei, tá vendo? Você já virou dentista. Você já virou dentista, porque até você já tá diagnosticando. Então, isso também para ele gera um conforto, ele vai conhecendo o que ele tem, aí eu vou mostrando, ele vai entendendo o que é o caso dele, ele mesmo vai identificando que ele tem aquela necessidade daquele tratamento. E não porque eu quero simplesmente empurrar aquilo para ele, mas porque ele está ali vendo o que eu estou mostrando, né? E a gente vai conversando, então a minha primeira consulta, eu gasto um tempo com o paciente, não são 15 minutos, né? Não são. Então, é diferenciado, sim, e a gente tem que ter critério de avaliação, a gente faz um mapeamento de tudo que o paciente já vem ali. Então, ele vem com restaurações de amálgama, ele vem com próteses, ele vem com implantes, ou ele vem totalmente sem dentes. Então, é feito um mapeamento total. Então, eu falo que esse paciente, ele não tem dente aqui, ele não tem dente aqui. Aí entra também aquela área lá da perícia, né? A nossa boca, ela acaba sendo uma impressão digital, né? O céu da boca nosso, para quem não sabe, ela é uma impressão digital. Então, é única. Esse desenho que a gente tem ali no céu da boca, o seu é totalmente diferente do meu. Né? E cada tratamento que a gente foi executando ao longo da vida também acabam constituindo uma impressão digital. É assim que muitas vezes são feitos reconhecimentos de cadáveres sem usar DNA, né? E é uma área bastante diferente, né? Onde você participa mais em institutos médicos legais, né? É um pouquinho diferente, mas é uma área bastante diferenciada também. Doutora Denise, uma outra questão que, infelizmente, com o mundo moderno, a correria, o estresse, tem aumentado nas pessoas, né? O ranger os dentes, o bruxismo, né? O que acontece principalmente à noite. Como que a pessoa pode identificar e tratar esse problema? Uma das principais coisas que o paciente vai perceber, às vezes, são dores de cabeça. Não tem nada relacionado, às vezes, com o dente. Antes de começar, às vezes, a ter esse desgaste ali da estrutura dentária, às vezes ele vai começar a perceber pelas dores de cabeça, tá? Muitas vezes ele vai ter dores musculares ali, aqui na região de pescoço, ele vai ter, às vezes, zumbido de ouvido, que às vezes ele passou pelo otorrino, não foi identificado, né? E às vezes é por falta de dentes, por uma mordida que tá torta, ou porque tá desencaixada em alguns pontos, né? Então, a disfunção e a dor orofacial, né? A gente faz também um check-up ali, a gente faz a auscultação, ele começa a perceber estalido ali quando abre e fecha a boca, começa a perceber às vezes alguns deslocamentos na hora de morder, começa a morder muito de lado. Então, ao longo da vida, quando a gente perde alguns dentes, a gente vai fazendo compensações, né? Então, começa a mastigar mais do lado esquerdo que do lado direito, sem perceber. E ali o bruxismo, com essa questão da ansiedade, é aquela hora que você não descarrega a sua raiva em ninguém, daí à noite você tá dormindo, você descarrega no dente, você começa a apertar ali, né? Quando você vê, você amanheceu ali com o dente sensível, tá apertando ali, aquele dente tá até meio mole, né? Começa a perceber desgastes ali, né? É comum também o bruxismo em criança, né? É diferente para criança o tratamento como é feito, né? Para o adulto a gente usa placas, né? Com a criança
a gente espera, se ela tiver com a dentição, por exemplo, do dentinho de leite, né? A gente não vai intervir nesse momento. Então, é muito comum, a criança range bastante também o dente, né? E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, conexão com o outro, conexão com Deus. E hoje nós estamos com o tema Sorriso Saudável, Vida Feliz, o cuidado com a saúde bucal, com a doutora Denise Aquino. Doutora, agora partindo para o nosso último bloco, eu gostaria que a senhora aí desse orientações bem práticas para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo. Para quem precisa, por exemplo, de uma prótese ou de um implante, quais os principais cuidados que a pessoa deve ter, principalmente de longo prazo, para garantir bons resultados, né? Resultados duradouros? Como eu até citei ali, né? Você vai ter que fazer a sua escovação com a escova normal, né? Para os implantes, por exemplo, para suas próteses. Mas muitas vezes as próteses são unidas, né? Estão interligadas, né? Para substituir, às vezes você coloca 2 implantes para substituir 4 dentes, por exemplo. E fica um espaço ali que você precisa higienizar de uma maneira diferente. Então só a escova não alcança. Aí entra um apetrecho diferenciado, né? Que é uma escovinha que a gente chama de escova interdental. Essa escova interdental, ela vai entrar nesse espacinho. Ah, não está cabendo essa escova, doutor, eu não tenho um passa-fio, né? Existem diversas marcas, algumas são um pouquinho mais finas, as outras são um pouquinho mais achatadinhas, né? Então, existe hoje no mercado diversos tipos para atender cada necessidade, vamos dizer assim. Então, a escova interdental tem uma que é mais cônica, tem uma que é mais cilíndrica, né? Algumas com cabo mais comprido, outra com um cabo mais curtinho. Tudo isso para ver a adaptação também do paciente, qual que ele se adapta mais, né? Às vezes um paciente tem uma mobilidade manual melhor, né? Ele vai conseguir, às vezes, com uma mais curtinha. O outro já tem uma dificuldade motora ali um pouquinho, né? Diferente, tem que usar uma de cabinho um pouquinho mais longo. Então, o próprio paciente vai modificando junto com a gente. Geralmente a gente dá essa primeira orientação para ele, né, específica, direcionada, e indica quando precisa haver uma mudança, por exemplo, né, para ele. Tem os irrigadores orais, que são ali para quem usa os implantes, né? Usa essas dentaduras fixas. Esse é um negócio que você vai ter que investir, não tem jeito. Você colocou a dentadura ali fixa sobre os implantes, pode comprar já um irrigador oral ali, porque você vai ter que usar. Geralmente eu oriento para o paciente que use porque tem no mercado uns que tem com fio. Eu gosto para o paciente, por conta dessa manuseabilidade melhor, ali o jeito dele, né, passar, facilitar para ele com relação à coordenação motora, eu prefiro sem fio, aquele mais portátil, que fica fácil para ele levar, se ele precisar passar um dia na casa do filho, se ele tiver que viajar um pouquinho, vai que ele quer ir lá para a Bahia com o Padre Jefferson. Né? Vai que ele quer tentar ir lá naquele sorteio. Alguns vão, né? No Clube do Ouvinte da Alvorada, pois não é? Então, dá para carregar na bolsa, né? Dá para levar. Doutora, e a pessoa que, por exemplo, não tem ainda nenhum tipo de problema, o que ela deve fazer de básico no seu dia a dia para cuidar da saúde bucal?
Como eu falei, vou voltar lá naquele lá. O primeiro é o básico bem feito. Tem a caneta Montblanc e tem a caneta Bic, gente. As duas têm a mesma função, né? Vamos dizer assim. As duas estão no mercado aí, olha quantos anos, né? O básico bem feito, ele funciona muito bem. E por que eu estou falando de coisas básicas? Porque a gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade social muito grande. Então não adianta a gente às vezes falar em recursos muito tecnológicos. Por exemplo, a gente tem escovas elétricas hoje que custam R$1.000. Elas monitoram ali cada local do seu dente que você escovou. É todo mundo que pode comprar? Não, infelizmente não. Tá, então, né? Então seria primeiro escova dental, fio dental e outra, frequência de escovação. Né? A outra não adianta escovar manhã e noite. Tá? Não adianta, porque ao longo do dia você vai almoçar, você vai tomar cafezinho, você vai comer um lanchinho em algum lugar, você tá toda hora dando comida para aquela bactéria que tá ali na boca. E a placa, né, na especialidade ali da periodontia, a gente sabe que ela vai se formar. Se você escovou o dente, dali 15 minutos ela vai se formar, mesmo você não tendo comido nada. Então agora você imagina quando você dá ali um alimento. Então, comer uma maçã, né? Ela tem um açúcar ali da frutose e tudo mais. Ela serve de substrato também. Não é porque é fruta que não é um substrato. Então, a bactéria aproveita aquilo o tempo todo. Se você não higienizar, não tem como. Então, a frequência de escovação é de extremamente importância. Então, fio dental, escova. Eu gosto de indicar para o paciente uma escova mais reta, porque ela alcança vários lugares. Precisa ser a mais cara? Não. Às vezes é preferível que ele vá trocando essas escovas mais vezes ao longo do ano, porque as pontas das cerdas despontam, estragam, né? É mais importante que ele faça essas trocas regulares do que às vezes ele está investindo numa escova muito cara que ele passa um ano inteiro com aquela escova. Então, a cada refeição. Escovar, passar fio dental. Então, esse é o básico. Esse é o básico. Mas quando eu faço aquela anamnese, eu vou te dizer, 80% das pessoas escovam em média 2 vezes ao dia. Não são 3, são 2. E não usam o fio. E aí fala, por que o dentista fala tanto escova e fio? Porque na clínica, quando a gente faz esse mapeamento, a gente vê que ele não usa. Né? Que ele não usa como... E muitas vezes a culpa é só dele? Não, porque ele também às vezes não sabe como usar. Então, ali a gente ensina, realmente, a gente pega na mão do paciente e fala assim, não, aqui você vai fazer assim, coloca o fio dental lá, fala assim, aqui você está com dificuldade, vamos fazer aqui, faz aqui que eu quero ver como é que você faz, entendeu? Então, a gente orienta o paciente a fazer essa forma, de uma forma correta. Doutora, eu estou com uma dúvida muito grande. A senhora trouxe algo aqui e não falou ainda sobre esse algo até agora, e nós estamos nos últimos minutos. Doutora Denise trouxe uma maçã aqui. Vai ter algum exemplo? Ergue um pouquinho a maçã. Olha lá, pessoal. A maçã, cara, ela é o anúncio, né? Ela é um anúncio. Tem gente que chega lá pra mim, Denise, eu quero morder uma maçã. Eu quero morder um milho. Ela não chega falando que ela quer o dente. Ela quer o quê? Ela quer morder a maçã. E muitas vezes, gente, isso pode ser usado contra você. Um gatilho. É um gatilho. Então, vamos além da necessidade. A maçã é uma delícia. Por que todo mundo quer comer a maçã? Porque quer essa sensação da pegada, que é a da força, de mastigar, de triturar. Ela representa tudo isso. Mas ela também é o pecado original. Não, mas essa é super saudável. Não. E eu trouxe para você ver que quando a gente morde é gostoso mesmo, gente. Então a gente tem que devolver isso pro paciente porque é uma delícia. Por que eu trouxe isso aqui? O padre falou, por que você trouxe a maçã? Eu falei, porque eu vou morder ela para todo mundo ver que é uma delícia morder uma maçã. Ah, agora eu compreendi. Olha só, gente, que beleza. Você que não está conseguindo morder uma maçã, vai precisar cuidar da sua saúde bucal, né? Porque para ter uma boa conexão com você mesmo, cuidar desse templo do Espírito Santo. Doutora Denise, eu queria agradecer demais sua presença, as suas dicas de saúde bucal, desse sorriso saudável no nosso programa
Conexão Alvorada de hoje. Que Deus continue abençoando a sua clínica, o seu trabalho, toda a sua trajetória profissional. Amém. Eu estou muito feliz por ter sido recebida aqui e poder falar de odontologia, que eu amo de paixão falar sobre odontologia, de divulgar o nosso trabalho, porque eu acho que um dia sem sorrir realmente é um dia desperdiçado, gente, né? E em várias passagens da Bíblia a gente vê lá, alegrai-vos, né? Alegrai-vos, né? Eu até dei uma pesquisada, gente, não vou negar. Tinha lá Filipenses 4:4, né? Onde Deus fala pra gente se alegrar, né? E é sobre isso, gente. É essa força da alegria é que traz essa coisa boa que a gente traz de dentro. O sorriso não é o dente, é o que você traz de dentro. E para você trazer isso, só quando você está em paz, com força ali, com você mesmo. E isso é o nosso papel de resgatar ali dentro da nossa clínica, essa vontade de sorrir de novo, com amor, com emoção, aquele sorriso que vem de dentro. Doutora Denise, e quem vem no nosso podcast, olha, recebe uma gentileza da Sávio Sorvetes há tanto tempo em Londrina. Olha, Sávio Sorvetes, nossa patrocinadora, está com uma linha de sorvetes premium agora e mandaram para você creme de avelã Gianduia, é um sorvete sabor chocolate recheio sabor Gianduia para você degustar. Lógico que depois de degustar vai ter que escovar o dente, imagino, né, doutora? Vai ter que escovar, né? Gente, então para quem quer aproveitar um pouquinho o sabor do alimento, né? Eu vou dar uma dica aqui que às vezes a gente não conta muito com medo do paciente não escovar o dente depois, tá? Mas o ideal não é sair correndo escovar o dente, não. Se você der um intervalinho lá de 20 minutinhos, já é suficiente. Então você aproveita o gostinho do café, você aproveita o gostinho dessa iguaria maravilhosa aqui de Gianduia ali, dá aquele intervalo de 20 minutinhos, porque é o tempo que a nossa saliva também faz o papel dela, entendeu? E depois você vai lá, daí já aproveitou, já passou aquele gostinho bom, aí você vai lá, escova os dentes, dá tudo certo. Olha só que maravilha. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam em mais um podcast Conexão Alvorada. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.